Olá, pessoal. O meu nome é Pedro Silva. Tive uma experiência de quase morte em 1985 e isso mudou completamente a minha vida. Antes da minha experiência de quase morte, eu era um ateu convicto. Naquela altura, eu tinha 38 anos, era professor universitário, totalmente centrado na minha carreira e na minha vida. Em 1º de junho de 1985, estava no final de uma excursão de arte de 3 semanas com um grupo dos meus alunos da universidade onde lecionava. Eram 11 horas da manhã, e eu estava no hotel a tentar animar os alunos a irem a outro museu. Quando de repente desmaiei, sentindo a dor mais aguda que já havia experimentado na minha vida. A minha esposa ligou para a recepção do hotel, que chamou um serviço médico de emergência, e um médico chegou provavelmente em cerca de 10 minutos. Ele disse que eu tinha uma perfuração no duodeno, que é uma parte do estômago, e que eu precisava de passar por uma cirurgia dentro de 1 hora. Caso contrário, morreria. Ele então chamou uma ambulância e fui levado de maca para o hospital cirúrgico, que ficava a várias quadras de distância. Fui encaminhado para a ala cirúrgica do Hospital das Irmãs da Misericórdia, em Lisboa, e de lá para a unidade cirúrgica do Hospital São José. Quando cheguei, fui colocado num quarto e não havia cirurgião disponível no hospital nas próximas 10 horas. Ainda não tinha visto nenhum médico nem recebido qualquer tipo de medicação para a dor. Uma das coisas que acho muito irritantes é quando as pessoas me dizem que tive essa experiência de quase morte porque foi como uma viagem de drogas. Passei 10 horas a implorar e suplicar para que alguém me desse um analgésico e não recebi nada. A enfermeira veio e pediu desculpas, mas disse que não conseguiam localizar um médico e que tentariam arranjar um para o dia seguinte, que seria domingo. Quando ela me disse isso, eu estava tão fraco e com tanta dificuldade para respirar durante um longo período. Toda a minha energia, todos os meus pensamentos e toda a minha força estavam concentrados em inspirar e expirar. Então, quando a enfermeira saiu do quarto, eu disse à minha esposa que era hora de nos despedirmos e que deveria dizer aos meus filhos que os amava, aos meus pais que os amava e assim por diante. Ela começou a chorar como nunca a vi chorar antes, porque esta era uma despedida para sempre. Então, ela sentou-se na cadeira, chorando, e eu fechei os olhos, parei de respirar e fiquei inconsciente. Quando acordei, senti-me maravilhoso, melhor do que jamais me senti em toda a minha vida. Estava encantado, feliz, surpreso, perplexo, mas o melhor era que realmente me sentia bem. Fiz uma verificação da realidade do meu corpo e percebi que conseguia saborear, ver, cheirar e tocar. Tudo estava mais intenso do que nunca na minha vida. Tentei comunicar-me com a minha esposa, mas, do meu ponto de vista, ela não reagia a mim. Ela não me podia ver nem ouvir, enquanto eu estava lá a gritar e a gritar para ela. Virei-me para o meu colega de quarto, que era um francês muito gentil, mas não obtive nenhuma reação dele. Eu estava muito bravo, muito confuso, e a pior coisa possível aconteceu. Vi um corpo na cama e parecia exatamente comigo. Recusei-me a aceitar que era eu, porque eu estava vivo, de pé, ao lado desse corpo. Havia aquela coisa que se parecia comigo na cama, mas aquilo não podia ser eu. Então, ouvi pessoas a chamar-me do lado de fora do quarto, dizendo: Pedro, Pedro, venha rápido. Precisamos ir, precisamos ir. Fui até à porta do quarto e havia um grupo de pessoas no corredor escuro. Estavam fora do raio de luz que vinha do quarto, nas sombras. Talvez 8 delas, ou algo assim, adultos, homens e mulheres. Eu disse: estou doente, preciso de um médico, preciso de fazer uma cirurgia. Eles responderam: sabemos tudo sobre ti, Pedro. Estamos à tua espera há muito tempo e é hora de vires conosco. Eu queria acreditar que eram pessoas do hospital vindo levar-me para o médico. Então, saí do quarto e elas levaram-me para uma caminhada muito longa, uma jornada. Logo, nessa jornada, percebi que estava a ficar cada vez mais escuro. Outra coisa é que as pessoas que estavam comigo pararam de agir profissionalmente e começaram a fazer comentários grosseiros e rudes sobre mim, o que estava a ficar assustador. Não eram pessoas simpáticas, sabe? Elas queriam fazer as coisas do seu jeito comigo. O grupo tinha crescido muito e já havia muitas pessoas, talvez centenas, e disseram-me que não iriam mais adiante, que eu precisava continuar, porque ainda não era o fim da jornada. Eu disse: eu não vou voltar. O que era um blefe, pois não tinha ideia de onde estava ou qual direção seguir. Então, parei de me mover e eles começaram a me empurrar. Eu lutei de volta, socando, acertando, chutando. Eles revidaram com tudo o que tinham, queriam despedaçar-me, e foi o que fizeram. Mas, quando terminou,
e eu estava deitado ali como um pedaço de carne atropelada no chão daquele lugar. Ainda estava vivo e pensava: por quê? O que é isto? Onde estou? Como isto aconteceu comigo? Quem são estas pessoas horríveis? Foi quando ouvi uma voz de fora de mim dizer: reze a Deus. Pensei: eu não acredito em Deus, isto é ridículo. A voz disse novamente: reze a Deus. E eu pensei: eu não sei como rezar. Não rezo desde criança, nem sei o que dizer. A voz, de forma muito forte e um pouco alta, disse: reze a Deus. Então pensei: tudo bem, quando eu era criança, ia à escola dominical e aprendi algumas orações. Tentei lembrar-me de algo que tivesse memorizado, porque é assim que as crianças aprendem sobre a oração. Memorizam o Pai Nosso ou o Salmo 23, ou algo assim, e recitam. Então, só conseguia lembrar-me das primeiras palavras do Salmo 23 e do Pai Nosso e disse-as em voz alta, não porque acreditasse em Deus, mas porque a voz me disse. E as pessoas à minha volta ficaram incrivelmente furiosas e começaram a falar numa linguagem obscena e horrível, a mais horrível que já ouvi em toda a minha vida, que não há Deus aqui e que ninguém poderia ouvir-me, e que, se eu não parasse, as coisas ficariam muito piores para mim. Pela primeira vez, em toda a minha experiência com essas pessoas, consegui obter uma reação, embora tenha sido uma reação ruim. Pelo menos consegui. Foi como se fosse capaz de revidar metaforicamente com o mesmo tipo de insulto. Então, comecei a inventar orações. Nunca contei a ninguém o que realmente orei, porque foram muito grosseiras, algo como: Deus vai pegar e eliminar-vos. Eu entendo que essas não foram as melhores orações, mas, de qualquer forma, elas eram sinceras, e eu estava usando Deus como uma espécie de punho para enfrentá-los. Quanto mais eu mencionava Deus, mais eles gritavam para eu parar. E o mais importante é que recuavam para a escuridão, pois não suportavam nenhuma menção a Deus. Então, deixaram-me em paz e deixaram-me naquele lugar por muito tempo. Durante esse tempo, pensei sobre minha vida e percebi que, aos 38 anos, pensava ser o presente de Deus para o mundo. Achava que era tão importante, que tinha um grande nome, sabe? E percebi que, na verdade, era nada. Tudo o que eu pensava sobre mim mesmo era uma ilusão do ego. Afundei-me num desespero total, sem esperança. Então, uma lembrança muito viva veio à minha mente de quando era criança, na escola dominical, cantando Jesus me ama. Eu podia ver-me na escola dominical com as outras crianças, cantando isso. Mas o mais importante na minha memória é que eu podia sentir o que era ser uma criança. Quero dizer, eu podia sentir que amava esse super-herói chamado Jesus. Quando era criança, costumava orar a ele e coisas assim. E eu acreditava nele. Ele respondia às minhas orações. Então, disse: Jesus, eu não sei se você é real ou não. Não sei se importa comigo. Não sei se quer ouvir minha oração. Mas, Jesus, por favor, salve-me. O que eu queria dizer com salve-me era me tirar daquele lugar, sabe? E, para minha surpresa, uma pequena luz, como uma estrela, apareceu naquela escuridão e ficou muito brilhante, muito rápido. Ela veio sobre mim, bem à minha frente. Era uma luz branca, impossivelmente brilhante, muito mais brilhante que o sol, 10.000 vezes. Daquela luz, emergiram mãos e braços. Quando ele me tocou, toda a sujeira e o material simplesmente dissiparam-se. Eu estava completamente inteiro. Suas mãos foram para trás de mim. Ele levantou-me e colocou seus braços ao meu redor, segurando-me muito forte, muito apertado. E eu chorei como nunca chorei em toda a minha vida. Chorei como um bebê, com o rosto enterrado no seu peito. E ele acariciou as minhas costas, como uma mãe ou um pai faria com o seu filho. E foi a maior felicidade e amor que já experimentei em toda a minha vida. Eu sabia que ele não apenas me amava. Ele me queria e estava comigo. Eu estava apenas me deliciando naquele grande amor, quando percebi que meus pés não estavam mais no chão e estávamos nos movendo diretamente para cima, indo muito rápido. Eu estava tentando me recompor, pois tinha chorado muito. Quando finalmente consegui me acalmar, olhei para onde estávamos indo. A princípio, vi uma enorme galáxia de estrelas, exceto que percebi que todas as estrelas estavam se movendo na mesma direção. Mas não eram estrelas, eram outros seres de luz. E ainda assim estávamos nos aproximando. Pensei comigo mesmo: ele cometeu um erro terrível. Sou um pedaço de lixo. Eu não pertenço aqui, porque me sentia muito sujo. E com isso, paramos do lado de fora desse reino de luz. Seres de luz estavam presentes,
E ele falou comigo pela primeira vez telepaticamente, dizendo: não cometemos erros. Ele disse que eu pertencia ali, que sabia de tudo que eu já havia pensado. Eu me sentia envergonhado, mas ele riu e começou a conversar comigo. Jesus é o cara mais legal que já conheci. Ele é muito acessível, fácil de lidar, e o chamo de meu melhor amigo. Ele também é meu Senhor, Salvador, Rei dos Reis. Mas, acima de tudo, ele é meu amigo. Ele disse que tinha algumas pessoas que queria que eu conhecesse, e com tons musicais, anjos apareceram. Eles gravaram a minha vida e queriam me mostrar. Então, tive uma revisão de vida, onde passamos pela minha trajetória em ordem cronológica, da infância até a vida adulta. As coisas começaram a piorar e eu vi o quão egoísta eu tinha me tornado. Eu machuquei minha mãe, meu pai, meus amigos, todo mundo, sendo tão egoísta. O que eles queriam me mostrar era como ser uma pessoa gentil e amorosa, mas eu não era isso. Eu era uma pessoa bem-sucedida, e, para mim, isso era o que importava. Eu queria ser o maior e mais temido urso na floresta. Queria que as pessoas tivessem medo de mim, porque pensava que isso era o que um homem de verdade fazia. Você governa pela intimidação. Eu sabia que estava realmente causando dor a Jesus e aos anjos com as coisas que fiz na minha vida. Quando terminou, Jesus perguntou: você tem alguma pergunta? E eu disse: eu tenho 1 milhão de perguntas. Então, perguntei tudo o que consegui pensar. E ele respondeu pacientemente, gentilmente e completamente. Mas ele me deu a má notícia de que eu teria que voltar para este mundo, o que eu não queria. Eu queria ir para o céu. Ele superou minhas objeções com razão, bondade e paciência. Eu voltei. Quando voltei, estava de volta ao corpo, de volta à dor. Imediatamente, uma enfermeira entrou no quarto. Era por volta das 9 da noite. Ela disse que os médicos haviam chegado e que iriam me preparar para a cirurgia, que foi feita às 10 horas da manhã seguinte. Quando acordei, sabia que a coisa mais importante da minha vida tinha acontecido e que teria que me reconstruir. Passei 38 anos construindo esse personagem, mas agora preciso demolir tudo e construir uma pessoa completamente nova. Desde 1985, tenho trabalhado nisso, tentando construir uma nova pessoa, seguindo Jesus Cristo, a quem acredito ser o Filho de Deus. Então, essa é a história da minha vida.